Ganhe agilidade para fazer suas inspeções de NR13. Olá pessoal, sou a Aline Reis do suporte ao cliente da Gautica e eu vim apresentar para vocês o nosso aplicativo Gautica NR13. Para começar, é necessário instalar o aplicativo através da sua loja do seu dispositivo móvel. Então procure por Gautica, NR13, ou então veja aqui na descrição do vídeo os links que estão disponíveis no nosso aplicativo. Então, depois, após a sua instalação, você pode clicar em abrir. E aqui você será apresentada uma tela de boas-vindas. Então, como fazer as inspeções, você está no caminho, Gautica e você, projetos no prazo, e vamos lá. Se você já tem seu usuário e senha registrados na nossa base de dados, você pode então clicar em usuário e senha, inserir as informações e depois em entrar. Caso contrário, clique em ainda não tem cadastro, pode se cadastrar utilizando o Google ou então registre-se manualmente. Aqui você vai colocar as informações com o nome completo, e-mail, senha, confirmar senha. Então essas informações já são necessárias para o seu login, né? E depois aqui você pode colocar o seu telefone. Ele tem a parte dos termos de uso, então faça a leitura dos termos de uso. Eu li e concordo, basta marcar essa informação e clique em cadastrar. As informações serão enviadas ao seu e-mail. Depois, então insira os dados relacionados ao seu acesso e clique em entrar. Aqui, quando o aplicativo abre na tela inicial, na parte superior onde aparece selecionar cliente, é o que já foi feito em algum momento. Então, por exemplo, eu poderia entrar aqui em um cliente e visualizar o que já foi feito de projetos dentro deste aplicativo, tá? Mas no caso que nós vamos utilizar, fica ali no projeto mais, que você vai começar um projeto do zero, tá? Aqui nós temos o número do projeto, revisões e clientes, são campos obrigatórios para que você possa seguir adiante, tá? Então, o número do projeto é um número de controle seu, tá? Você pode colocar uma informação qualquer, este campo é editável. A RT, né, se você já tiver informação, pode ser acrescentada. A descrição da revisão, ela é apenas informativa e não é apresentada nos seus relatórios, tá? Então, não precisa ser preenchida. E aqui nas revisões, você clica no mais e acrescenta uma nova revisão. Eu vou colocar inicial, mas pode ser 0, 1 ou outra nomenclatura que você vai utilizar. Depois tem o cliente, que você pode buscar o cliente que já está disponível na sua lista ali, provavelmente com o nome que você acabou de cadastrar, ou então cadastrar um novo cliente no mais, pelo menos com o nome, retornar aqui a informação e selecionar o seu cliente. Eu vou selecionar o meu cliente empresa teste, tá? E o mesmo pode ser feito para engenheiro e analista, tá? Você pode já buscar, se você já tiver alguma informação cadastrada, pode buscar na sua lista, ou então cadastrar um novo ali no mais. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o Dimitri, e vou selecionar como analista ali, tá? Finalizada essa parte, posso clicar em equipamento mais. Aqui, como vocês podem ver na parte superior, são 6 fotos onde identificam o equipamento, tá? Nós temos a foto geral, que vocês podem pegar uma foto da câmera ou da galeria. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma foto da galeria, tá? Aqui, por exemplo, deixa eu só mudar a forma de visualização. Vocês podem buscar a foto que vocês vão tratar. Então, vou pegar este compressor aqui, vou poder recortar a imagem, né? E depois você vai inserindo as outras informações, como se fosse, por exemplo, a foto da placa, né? Vamos supor que eu fosse pegar da câmera. Ele vai pedir num primeiro momento para que você faça permissão, né? Para poder tirar fotos, né? Clique em permitir. Clique para tirar foto. E daí você vai ajustar ali a foto dentro do quadrado e clique em recortar imagem, tá? Depois você pode ir acrescentando as outras fotos que você avaliar para este equipamento. Então, vou pegar mais algumas fotos da galeria, aqui apenas para representação, né? Não são fotos reais, mas é mais para que a gente possa ver, então, pelo menos mais algumas fotos de registro aqui dentro do nosso relatório. Depois, na sequência, eu vou poder colocar aqui o tipo de equipamento. Então, é muito importante você já definir, né, qual é o tipo de equipamento que vai ser inserido, porque conforme as informações que você registrar aqui, ele vai ser tratado dentro daquele equipamento que você selecionou. Então, aqui, por exemplo, o vaso de pressão vai trazer as informações de campos necessários para vaso de pressão. Então, por exemplo, aqui no vaso de pressão, o tipo, né, horizontal ou vertical, um tipo de caldeira, por exemplo,
ele vai trazer outros tipos, né, relacionados à caldeira, tá? Mas no meu exemplo eu vou acabar usando vaso de pressão. Aqui nós vamos colocar um nome para o equipamento, então pode ser uma sigla ou outro número que você identificar, o nome, né, que você queira colocar, número de patrimônio, qual é o tipo do vaso, né, se é horizontal ou vertical, qual é o local de instalação, né, então vou botar aqui, por exemplo, produção. Depois, o serviço de equipamento, você pode colocar a informação necessária, essas informações saem na placa ou no prontuário, tá? Depois, nós temos dados da placa de identificação, as informações que estão lá na placa, né, deste equipamento, qual que é o fabricante, qual que é o número de série, qual que é o ano de fabricação. Deixa eu apagar aqui. Nós temos aqui pressão máxima de trabalho admissível. Então, aqui vocês podem observar que tem uma seta, né, ao lado da unidade de medida, e você pode fazer a mudança dessas informações ali conforme o que foi identificado na placa, tá? Então, aqui você vai botar a pressão, né? Qual que é a pressão do teste hidrostático de fabricação? Qual que é o código do projeto? Depois você vai colocar o ano de edição. E depois, aqui você vai seguir para categorização. Qual que é o fluido de serviço? No meu caso aqui eu vou usar como exemplo ar comprimido, tá? Temperatura de projeto, temperatura de trabalho, qual que é o volume, né, deste vaso, qual que é a classe do fluido, você clica nessa setinha do ladinho direito e você determina aqui pela tabela, né, do A, B e C e D, qual é o fluido que se encaixa. No meu caso, o fluido do tipo da classe C, né? E aqui ele já mostrou para mim quanto que deu o PMTA, né, de 150, qual que é o grupo de risco e qual que é o grupo de risco e qual que é a categoria, tá? Então, categoria A5, né? E eu posso, então, depois de inserir as informações básicas do equipamento, clicar em inspeção mais. Aqui nas inspeções, você pode colocar na parte superior toda a parte de registro fotográfico da sua inspeção, tá? A parte relacionada a dispositivos eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas aqui toda a parte de registro, então, da parte interna, externa, ou outras opções, você pode acabar utilizando este campo aqui de fotos. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar uma foto aqui do manômetro. E aqui você vai acrescentando, enfim, todas as fotos que você queira acrescentar como a parte da inspeção de registro fotográfico. Vou colocar só 2 fotos para a gente ter o registro. Aqui, quando você clica, você pode colocar a legenda, tá? Então, por exemplo, aqui manômetro. Aqui eu vou botar também vista lateral. Na sequência vem as informações do tipo de inspeção, tá? Então, qual é o tipo de inspeção realizada, inicial, periódica ou extraordinária? Dentro da periódica, interna, externa e hidrostática, você pode marcar mais de uma, tá? E depois a extraordinária também, quais os tipos de inspeção. Então, problema operacional, alteração operacional, reparo. Aqui você vai selecionar os itens avaliados dentro dessa extraordinária. Ali embaixo vocês têm data de início e data término, tá? Ele já traz a data que o dia que vai iniciar, né, a inspeção, ele já automaticamente coloca a data fim, mas você depois pode fazer os ajustes conforme você avaliar, tá? Nós disponibilizamos também um checklist da documentação existente, se você quiser acrescentar, são 30 itens, tá? Que você pode avaliar, entre não existe, parcial ou completa, tá? Também tem a possibilidade de colocar uma observação em relação a este item. Depois que você inseriu as informações, basta fechar. Aqui nós temos corpo do equipamento, então tampo esquerdo, costado, tampo direito. No caso, ele vai mudar conforme o tipo do vaso, né? No exemplo ali, como horizontal e vertical, ele altera essas nomenclaturas de campos, tá? Então, por exemplo, no tampo esquerdo, você vai definir o tipo de campo de tampo, né? Entre cônico, plano, semi-elíptico, semisférico, toricônico e torisférico. E aqui vem algumas informações relacionadas ao tampo. Então, raio da coroa, raio do rebordeado, vai ter razão, vai ter semiângulo do vértice, lado da pressão, então o diâmetro interno. Aqui tem o material, qual a espessura nominal, qual que é a espessura requerida. Aqui na espessura requerida eu vou colocar essa informação porque ela acaba sendo utilizada dentro do mapa de medições, tá? Então, depois tem sobre espessura, alívio de tensões, radiografia
e eficiência da junta, tá? Ao inserir as informações do tampo esquerdo, o aplicativo replica para o tampo direito e você pode fazer os ajustes, então, ajuste fino, né, das informações desse outro tampo. Nós temos aqui, então, também os dados do costado, onde você pode colocar as informações. Eu vou colocar aqui apenas a espessura requerida, tá? Caso tenham bocais, estes podem ser acrescentados através do mais, insira as informações, então, como descrição, qual que é a posição, NPS, conexão, tipo e material. Nós temos pescoço, espessura e material e reforço, espessura e material. E os dispositivos, né, você pode clicar aqui no mais, existe a possibilidade, entre as opções, né, então válvula de segurança, válvula de alívio, disco de ruptura, termômetro, manômetro, pressostato e injetor, tá? Então, por exemplo, aqui no manômetro, vou pegar aqui na minha galeria algumas fotos, tem uma foto de manômetro, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, esta daqui. Recortar a imagem. Aqui vocês podem fazer desenho, se precisar, né? Então, se quiserem colocar alguma observação com formas de setas, né? Ou texto, também há a possibilidade. Aqui vocês podem colocar uma legenda, né? Então, vou botar aqui manômetro, por exemplo. E aqui, então, vem as informações de identificação tag. Então, se tem alguma numeração, né? Informação que você queira acrescentar. Qual que é a descrição modelo? Então, vou botar aqui modelo 1. Qual que é o fabricante, qual que é o número de série, qual que é o local de instalação, qual que é o material, a parte do diâmetro, qual que é a escala, né, deste manômetro, pode mudar a unidade de medida, qual que é a precisão. E aqui você também tem a possibilidade de inserir a calibração desse dispositivo, tá? Então aqui, por exemplo, identificação da calibração, você pode acrescentar o número de certificado, né, qual foi a última data que foi realizada, né, a calibração e qual que é a validade dessa calibração. E se você quer, então, colocar as informações relacionadas ao teste de calibração, tá? Aqui você pode selecionar o engenheiro que realizou a calibração. Caso ele não esteja disponível, você pode cadastrar no mais, tá? E aqui você vai colocar qual foi o local de calibração, qual foi a temperatura, né, ambiente, em Celsius, né, incerteza de temperatura, qual que é a umidade relativa, incerteza de umidade, classe de instrumento, procedimentos de calibração, quais foram os dispositivos utilizados, né, de padrão de referência. Aqui você consegue colocar os resultados da calibração, tá? E aqui você também consegue colocar observações em relação a esse processo de calibração, tá? Basta inserir esses dados, depois você consegue emitir um relatório de certificado de calibração, tá? Depois de inserir os dispositivos, né, tu pode retornar. Se tiver mais dispositivos, clique no mais e acrescente os novos dispositivos. Aqui nós temos também a possibilidade de incluir o teste hidrostático, tá? Basta clicar no mais. Também selecione o engenheiro que fará o teste hidrostático, tá? Você pode selecionar ou criar um novo. E aqui você vai colocar as informações que saem lá no documento, né, do teste hidrostático. Então, qual que é o número do desenho, número de procedimento, qual que é a adenda, a norma de inspeção, qual foi a RT de referência, revisão, material do equipamento, quais foram as execuções do teste hidrostático, né, aqui então foi colocado como componente casco, mas você pode colocar os outros componentes também, pressão do teste, fluidos, temperaturas de fluido e metal, qual foi a duração do teste, qual foi a data do teste, tá? Aqui você pode colocar os manômetros, no caso eu não vou conseguir selecionar porque eu ainda não sincronizei este projeto, né? Após a sincronização, eu posso vir aqui e selecionar o manômetro. E aqui você vai definir, então, se o teste hidrostático foi reprovado ou aprovado, né? E aqui você vai colocar a descrição deste teste hidrostático também. Terminadas essas informações, pode retornar até a parte da inspeção e continuar com as outras informações. Nós temos o mapa de medições de espessura, onde você clica aqui no editar, ele vai te mostrar aqui, então, esse campo de foto, ele habilita mais uma opção, tá? Então, além da câmera ou da galeria, que daí você pode pegar, por exemplo, a foto e fazer, colocar os pontos, né, na foto com legenda, você pode selecionar um modelo disponível na nossa base aqui do aplicativo. Por exemplo, aqui nós temos, eu vou pegar este segundo modelo aqui,
vou recortar a imagem e posso fazer alguns desenhos, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma linha reta, vou colocar a cor do traço em azul e eu posso delimitar aqui o meu vaso de pressão, tá? Aqui eu posso colocar texto, por exemplo, colocando aqui que o ponto 1, posso colocar ponto 2, e assim você vai colocando outros pontos, né? Que eu vou colocar só 2 pontos, mais para interesse, né? Para identificar como que faz essas informações. Finalizado, pode retornar. E depois você tem ali embaixo as medidas, tá? Então, aqui, por exemplo, tampo esquerdo, tampo direito, costado, essas informações elas já vêm padrões, né? Conforme o tipo do equipamento ali que você selecionou. Se precisar acrescentar novos locais, você pode clicar aqui do ladinho de medidas em mais e acrescentar essas informações. Então, aqui, por exemplo, no tampo esquerdo, né, que é o tampo onde eu coloquei as medidas, tá aqui o ponto 1, eu vou colocar aqui, por exemplo, que é nessa medida aqui do ponto 1, eu encontrei 7, tá? Aqui, ele ainda está dentro da espessura requerida, que é 6, né? Então, está tudo certo. Ele só apresenta, né, o menor ponto encontrado, então foi 7 por enquanto, fica essa informação. Aqui, então, dentro do tampo esquerdo, né, tem um outro ponto, e aqui neste outro ponto, por exemplo, encontrei 5, tá? Aqui ele já identificou que o 5, né, ele é um campo menor e já identificou um ponto com espessura inferior à requerida, tá? E assim você vai acrescentando as espessuras conforme você for encontrando. E daí, com isso, fica mais fácil identificar o que está dentro, né, das medidas ou não, tá? Aqui, então, eu encontrei 2 pontos com a espessura inferior à requerida e aqui você pode colocar, foram encontrados 2 pontos com espessura inferior à requerida, tá? Requerida. E pode retornar. Aqui nós temos a possibilidade de criar prontuário, tá? Então, se houver a necessidade de fazer uma reconstituição de prontuário, você pode fazer essa informação, então colocando um engenheiro que vai fazer essa reconstituição, inserir as informações, né, do equipamento, então as pressões ali de projeto, máxima de operação, interna e externa, as temperaturas mínima e máxima, os pesos, né, total vazio, diâmetro nominal interno, o APMTA do casco e do tampo, e aqui você pode colocar, então, quais são os materiais dos pés, bases, luvas, tubos e outros bocais. E aqui vai falar também sobre os aspectos construtivos, né? Então, solda tampo-casco e solda casco-casco, tá? Coloca as informações necessárias. Quais foram os procedimentos realizados de inspeção? Quais foram as precauções, tá? Finalizadas essas informações do prontuário, você pode retornar, né? E aqui dentro do prontuário, você vai fazer, além da reconstituição de prontuário, você consegue fazer a reconstituição da placa também, tá? Seguindo, nós temos recomendações normativas e recomendações do PH. Então, aqui nas recomendações da norma, vai vir os itens da NR13, vinculados, né? Então, além daqueles que são gerais para os equipamentos dos 4 tipos, né, da norma, tem também especificamente quando fala de vaso de pressão, que é o exemplo que eu peguei. Então, você pode buscar os itens específicos daquele item que vai ser trabalhado, tá? Nós temos aqui, então, além das recomendações normativas, as recomendações do profissional habilitado, tá? Aqui vai fazer o quê? É o que o profissional habilitado vai recomendar para este equipamento. Então, aqui a gente colocou algumas informações de teste, né? Mas aqui no mais você vai acrescentar as suas recomendações. Então, se tem algum tipo de verificação que precisa ser feito, ou algo que foi identificado que aquele equipamento precisa passar por algum tratamento, enfim, você cria aqui como uma nova recomendação e seleciona o item, tá? Então, por exemplo, aqui tem a higienização da caldeira, de exemplo, né? Após selecionar, você pode fechar e quando você arrasta esse item para o lado direito, você consegue colocar um prazo para este item, tá? Então, se você identificou que esse prazo ele tem que ser feito até 31 de março do ano seguinte, então ele já fica com essa data ali agendada para que depois você possa utilizar lá na gestão das recomendações. Aqui ele já traz como as datas, né, das próximas inspeções periódicas, os itens ali que a norma identifica. Então, conforme a data final da tua inspeção, ele já vai colocar
as informações que ele já identificou pela norma, tá? Então, é o prazo máximo que você tem para fazer essas inspeções, e o profissional habilitado, ele pode também ter as suas datas específicas, né? Então, ele pode vir aqui e identificar que talvez a inspeção não tenha que ocorrer até aquela data, tenha que ser antes, né, por algum motivo. Então, aqui vocês conseguem acrescentar essas datas aqui de recomendação de data de inspeção, tá? Aqui você consegue colocar as pessoas que acompanharam, né, o processo de avaliação, né, deste equipamento. Pode colocar aqui, relacionar essas pessoas aqui que participaram. E aqui você vai colocar a sua conclusão, né, em relação a esta inspeção. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que a inspeção hábil para... Não, equipamento apto para operação conforme inspeção realizada. Aqui vocês podem colocar ele como hábil ou inábil, né? E também depois existe a possibilidade de acrescentar riscos dentro do aplicativo, tá? Terminado isso, você pode retornar, tá? Então, aqui embaixo vocês podem ver que apareceu inspeção salva com sucesso. Eu posso retornar mais uma vez. Ele vai estar aqui dentro do projeto. E aqui, na parte inicial do meu aplicativo, na parte inferior, é apresentado, então, o botão sincronizar. Então, são os dados pendentes de sincronização. Clica ali, ele vai mostrar o que está pendente. Então, eu tenho um projeto e um vaso de pressão aqui com 8 imagens. Então, você clica em enviar dados e neste processo ele vai enviar os dados para o servidor. Para poder gerar o meu relatório, então, após ele realizar o envio dessas informações, você pode vir aqui, né, fechar essa tela de sincronização, vai em selecionar cliente, empresa teste, né, no meu exemplo, seleciona o projeto, né, que está baixado no seu dispositivo, que é o que a gente quer olhar agora. Então, o que está baixado, como é que eu sei qual que é o que está baixado, né? É pelo item que está num tom de verde mais escuro. Então, aqui, esse projeto 182 é o que eu acabei de fazer aqui no exemplo com vocês. Entrei no projeto, eu preciso entrar dentro do equipamento e para gerar o relatório de inspeção, eu entro dentro da inspeção. Entrei na inspeção, vou no canto superior direito e clico em relatório. Ele vai pedir se eu quero visualizar o relatório, né? E você coloca que sim, e ele vai gerar o relatório para você. Então, aqui o nosso relatório, então, de inspeção do vaso de pressão. Na parte superior do nosso relatório, nós temos o logo da sua empresa, que pode ser inserido pelo acesso administrativo, ou do seu cliente também pode, tá? E junto das assinaturas dos engenheiros, essas também podem ser incluídas lá pelo acesso administrativo, tá? Então, na parte superior, os dados da sua empresa do lado direito, os dados do seu cliente na parte inferior do relatório, do lado direito, as informações deste equipamento, a foto, né, geral deste equipamento, e ali em cima, né, conforme o tipo de equipamento, ele também vai mudando o título de forma automática para você. Aqui nós temos o sumário que ele monta, né, conforme as informações relacionadas dentro do relatório. Aí ele vai montar, então, as informações gerais de quem que é o cliente, quem que elaborou, quais são os responsáveis técnicos, quais são as revisões deste projeto e quais são as inspeções contratadas. Aí vem, então, os dados do equipamento com as fotos inseridas lá na parte de identificação dele, tá? Os dados gerais inseridos, categorização, pessoas que acompanharam e os itens do checklist que você avaliar. Aqui nós temos uma definição e objetivo, né, do documento e as normas que foram utilizadas para a montagem dele também. Temos a caracterização do corpo do vaso, né, com os tampos que foram colocados ali, as informações, os dispositivos que foram inseridos também aqui. Então, no meu exemplo, eu acabei colocando só o manômetro, né, com as informações do certificado e outras informações relacionadas ao modelo. O mapa de medições, né, com a imagem inserida e os pontos que foram medidos também, com a observação inserida no final. Nós temos também as recomendações normativas, as recomendações do profissional habilitado com a data de prazo que a gente definiu lá dentro das recomendações do PH, tá? E aqui, então, vai vir os registros fotográficos, né? Eu acabei colocando 2 fotos, por uma questão de melhor distribuição das fotos, o relatório na folha são 6 fotos por folha. Então, você pode já visualizar, né, quando você inserir as fotos, que as 6 fotos ficarão preenchendo todo aquele campo ali em relação às fotos do registro.
Ele vai para a finalização do teu relatório, né, com recomendações adicionais e as limitações deste documento, né, do relatório, e ele finaliza com a conclusão dele, né, com o que a gente colocou como conclusão. Aqui ele traz em verde, né, quando está hábil para operação, e em vermelho quando está inábil, e aqui nós temos as datas das próximas inspeções pela norma e pelo profissional habilitado. Na parte inferior, aqui nós, como vocês podem ver, nós temos a assinatura do engenheiro, então ela já vem no teu relatório, e essas informações, como eu disse anteriormente, vocês podem colocar lá no acesso administrativo, tá? Com isso, eu finalizo a nossa mentoria do aplicativo da NR3. Obrigada por assistir a nossa mentoria. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta este vídeo e nos siga nas redes sociais. Até mais, pessoal!